Ô Cami, e trazendo assim para a parte do fisiculturismo, né? Você começou ali, da onde surgiu essa, assim, essa ideia de entrar no fisiculturismo ali? Eu sei que eu já ouvi você falando em alguns Aham. podcasts que a sua entrada foi para querer salvar os pesadão, os freaks ali É. de morrer, né? Porque eu vi que nessa parte ainda era muito amador, sabe? Então, tinha ali. O Pacho é meu padrinho de casamento, sou padrinho dele, a gente é muito amigo. E, pô, ele tava com a saúde muito comprometida, sabe? E aí eu falei, nossa, meu, pô, é um cara que conhece todo mundo, que tá no meio faz tempo, que tinha um monte de aluno médico. Mas ele nem imaginava Nem isso, né? Nem imaginava. imaginava. Aí eu falei, imagina os outros, né? Porque se o Pacho, que é um cara bem conectado, e aí quando eu ajudei ele, começaram. Ele falou com o Pajé, né? O Pajé era O André. o Pierin, ele era o diretor nacional de arbitragem da FBB, né? E aí ele achou o máximo e ele começou a falar para um monte de gente que ficou sabendo que estava mal de saúde, tipo, o Kaminsky consegue te ajudar, fala com o Kaminsky. E na época não tinha médico na área, sabe? A gente tinha o Muzi, mas o Muzi nunca foi um cara de pôr atleta em palco, né? Não é isso o papel dele. Era o cara tá ruim, vem aqui. Mas não tinha outros. E qualquer médico que o atleta fosse conversar, detonava o cara, mandava embora do consultório, sabe? Então nessa época eu comecei a querer ajudar essa galera e até fiz tipo linhas de manipulado para quem não tem dinheiro para se consultar. Hoje no Oficial Pharma tem uma linha Black lá. Então tem um manipulado para acne, tem para colesterol, tem vários manipuladinhos pro cara que não consegue ir numa consulta conseguir comprar pelo menos. Comprar. E essa foi uma ideia tipo, tá, preciso ajudar as pessoas. Ninguém tá fazendo isso ou os médicos da época não tinha ninguém que queria atender atleta, então os atletas que procuravam ajuda nunca mais procuravam, porque o cara ia uma vez no médico. Já era Era esculachado. esculachado e falou, cara, Ah, não vou passar por não isso. vou, não preciso disso. Só que precisa. Ainda é, né? Ainda tem Não muita mudou. resistência, Ainda né? tem. Hoje em dia, assim, tem médicos que treinam, que usam hormônio e tal, então você já consegue achar, Já tem um tipo, caminho um ali, ou né? outro. Lógico que no interior do Brasil não tem nada disso, né? Se o cara for numa cidade pequena aí, ele tá Tá ferrado, ele não ferrado. vai conhecer ninguém. Agora, o cara vai no Ironberg aqui, ele consegue achar meia dúzia de médico ali treinando que vão atender ele bem, que vão receber bem e não vão esculachar o cara na consulta. Mas há poucos anos atrás não tinha. E por que que tem ainda? Porque com o avanço assim da tecnologia, é, muita informação a todo instante, né? Até informação até exagerada. Ainda a gente tem tanta resistência, tanto o Dr. Vitor é da parte médica, pode até complementar isso. Ainda tem tanta resistência com esse tema, que a gente sabe que a galera vai utilizar, meu. O cara é autônomo ali da sua vida, vai decidir, o cara vai utilizar. Aí eu vou fechar as portas para um cara desse, vou falar assim, não, não vou te atender. Por que que ainda a gente ainda tem tanta essa Pelos barreira? professores. Mas eu acho que não é só esse o ponto. Eu acho que a grande realidade é que o profissional bom hoje, ele tem que quebrar a cabeça. Porque a maior parte das medicações ou de manipulações são, em geral, off-label, né? Aham. Então, meu atleta open tá com tal sintoma. Meu, vou quebrar minha cabeça para tentar manipular esse controle de danos dele, né? Hematócrito elevado. Cara, quantas vezes vinha atleta com hematócrito elevado, fazia sangria, não tirava os hormônios, outra sangria, depleta estoque de ferro e aumenta o limiar do hematócrito, entendeu? Pode causar uma anemia, isso, esse tipo Causa de. uma anemia por depressão dos estoques de ferro, ainda mais porque o cara não tira o hormônio, ele continua nesse tipo de prática. Então, cada vez o hematócrito fica mais alto, entendeu? Ele não percebe e tem um dano. Então, tem uma parte do preconceito ainda, né, dos professores. Na minha faculdade, os professores começaram com aquele programa Bomba Tô Fora, Aham. sabe? Meu, Dr. Ricardo Zimmermann que fala muito isso aí. é zero amparo, né? Você tem que olhar para o atleta com amparo. Eu tenho atletas open, a maioria das minhas atletas hoje são wellness, trabalho com vários coaches.
não só cuido da saúde mental, né? Mas também dessa parte de finalização, que é o processo mais crítico que tem do atleta, Com certeza. controle do perfil lipídico, controle da hemodinâmica do hematócrito. Então, esse que é o ponto. O ponto não é o médico ir lá, vou lá te dar um hormônio. Ah, isso aí você aprende no Fórum Hipertrofia, você aprende no Google. Não é esse o ponto. O ponto é saber quebrar sua cabeça para tratar algumas condições. E para conseguir isso, você tem que entender a farmacologia, você tem que entender os desfechos possíveis desses fármacos, como que vai reagir clinicamente o paciente, porque é igual minoxidil para o cabelo, né? Uhum. Minoxidil era uma medicação para crescer cabelo? Nunca foi. Nunca foi. Antihipertensivo, entendeu? É uso off-label hoje. Quem reclama que minoxidil é uso off-label para tratar cabelo? Eu nunca vi ninguém reclamar. Postar no Instagram falando, minoxidil é uso off-label para tratar a queda de cabelo. Agora, as medicações que a gente tem, hoje tem muito avanço em medicação para controle de diabetes, que a gente consegue também manejar os efeitos de hipertrofia do miocárdio, de remodelação do miocárdio, como a dapaglifosina, os inibidores de SGLT. A gente consegue controlar até o hematócrito com fitoterápico muito bom, a natuquinase. Então tem muito jogo aí no meio, tem muita tecnologia, mas a galera se recusa a usar isso por preconceito e por falta de estudo. Essa é a realidade. Tá? E também essa coisa do bomba tô fora, o cara atende quem bebe ou quem fuma, né? Então, cada um escolheu uma droga diferente. Ou talvez se para alguns médicos, se o cara fosse usuário de crack, era mais aceitável do que Do que o anabolizante. anabolizante, realmente. E assim, a gente tem um extremo, porque tem o pessoal que faz a transição aí de gênero, né? Eles acabam tendo que fazer o uso ali de muito hormônio, né? Para conseguir alcançar ali o que eles almejam. E a gente não vê tanto. A gente vê o médico que é contra defender esse tipo de prática. Eu falei, pô, mas não é não, mas é porque o caso do fisiculturista é que ele tá indo buscar performance. E o outro, ele tá com um problema psicológico. Fala, mas como que a gente vai taxar isso? Como que E no fim é estético igual, é né? estético, Porque você quer mudar características estéticas. entendeu? Então, você quer ter barba, você quer ter um aspecto masculino, também é uso estético de hormônio. Mas o grande problema é que tem muita gente que abusa pra caramba de hormônio e que constrói um quadro tão horrível que o médico que está no hospital, por exemplo, recebendo, ele só vê coisa horrível todo dia. Então ele acha que essa é a regra, né? Um cardiologista aí que veja um moleque de 25 anos que começou a tomar hormônio com 15 e tá com uma hipertrofia ali no coração, o cara vai falar, pô, não era para ter com 25 isso. Então, hoje em dia, como a galera tá usando o hormônio muito cedo, você tá começando a ter uns sustos de... Também teve aí, né, síndrome Spike, seja por vacina, seja por doença, quem teve Covid, mas depois de um tempo começou a ter aí um monte de doença cardiovascular que Verdade. bagunça a coisa. Mas de qualquer forma, o cara que está no hospital, está num centro de diagnóstico, ele só vê coisa ruim. Aí, usuário de hormônio, mas talvez dê problema em quantos por cento dos usuários, né? A E gente não outra, tem uma estatística, né, para conferir isso. não é todo mundo que usa hormônio que quer ser open, né? Então você vê um quadro horrível de um cara aí de 140 quilos que não consegue conversar sem ficar ofegante. E daí você acha que qualquer pessoa que encostar na testosterona vai ficar desse jeito? É bem Fora os complicado. vieses de estudo, né? Os estudos que a gente tem, até publicação no JAMA, que é uma grande referência, você vai pegar os estudos jovens bodybuilders usuários de hormônio, tá? E aí, qual que é o contexto disso? Como que foi isso? O que que ele tá usando? Como que era a relação dele antes, entendeu? Aí coloca um desfecho qualquer. 30% desses usuários vão falecer de desfecho cardiovascular negativo. Só que não tem todo um histórico. Então você vê
apesar do estudo, se olhar, você fala, meu, esse estudo não é enviesado. No fundo é, porque não tem como não ter um viés crítico aí. Você concorda comigo? É, como não tem nenhum conselho de ética, nunca vai liberar um estudo clínico duplo cego, randomizado, monodroga. Então vamos Droga. usar só trembo para ver o que acontece. Todos os artigos que você tem de trembo hoje, o cara usou várias coisas junto com o trembo. Junto. Então tem essa dificuldade. E às vezes o problema é que o cara tava usando T3, T4 ou ó, efedrina. Doses cavalares. Exato. Eu já usei dose ridícula disso. Porque na época não tinha informação. Né? Até perguntaram, hoje a gente foi almoçar, eu almocei com o Pacho. Aí a gente tava com um amigo meu, aí ele perguntou, qual foi o máximo assim de volume de aplicação que vocês já fizeram? Por semana? Uns 35 ml. 35 ml? 5 por dia. Aí o cara, como assim? Isso aí vai dar o que na semana em grama? 5 gramas, 6 gramas. Mas na época, o que a gente tinha acesso era subdosado pra cacete. Então você tinha que Tem usar essa. quilos pra ter resultado. Quando a gente começou a pegar uma coisa melhorzinha, uma Cooper da vida, você fala, nossa, Agora vai vai voar. Não preciso ser um bonequinho de voodoo, né? Porque tinha que Ser distribuir espetado pelo toda hora. corpo inteiro o negócio.